Gênesis, capítulo de número 35, nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Está escrito assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, levanta-te, sobe a Betel, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e argolas que lhes prendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar. E edificou ali um altar. E o lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou, quando fugia da presença de seu irmão. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos porque estamos diante da tua poderosa palavra e pedimos encarecidamente que fale aos nossos corações para a glória do nome de Jesus. Amém. Você sabe que esse texto continua uma explicação ou continua uma história do capítulo de número 34, que é uma história de uma grande tragédia. Havia 20 anos que Jacó se mudou dessa terra de Canaã e depois voltou. Há cerca de 2 ou 3 anos ele havia voltado para a região de Canaã. Quando ele saiu, fugindo da presença de Esaú, ele tinha 77 anos. A gente pensa que ele tinha uns 40 e pouco, mas ele já tinha 77 anos. Quando ele foi para a cidade onde encontrou com Labão, ele casou-se e começou a ter filhos a partir dessa idade. Quando ele tinha 97 anos, ele voltou para Canaã. Resolveu a questão com seu irmão Esaú, com quem ele havia saído brigado, e peregrinando pela região da terra de Canaã, ele encontrou um lugar de abrigo, que é a cidade de Siquém. O nome Siquém significa ombro. Tem a ver com o que Jacó, naquele momento da vida, precisava. Nesse tempo, Jacó estava com cerca de 100 anos de idade, 104, 105 anos de idade, mais ou menos. Ele já é uma pessoa idosa. Ele estava, depois de ter resolvido as principais questões emocionais dele, buscando lugar onde ele pudesse ter um ombro amigo. E ele encontra a terra de Siquém. Se abriga ali, se satisfaz com o ambiente social que ele encontra ali, até o momento em que Diná,
a sua filha, com Lia, decide conhecer a terra. E um homem que tem o mesmo nome da cidade, Siquém, que é filho do rei, ele é príncipe da cidade, se encanta com ela e abusa de Diná, a humilha, segundo a tradição dos judeus. Mas, ao mesmo tempo, ele se apaixona por ela, e se apaixona profundamente, de modo que ele pede ao pai que converse com a família de Diná para que ele se case com ela. E o pai foi a Jacó, explicou toda a situação, disse: meu filho está apaixonado, arriado, os 4 pneus, o estepe, por sua filha, e gostaria de se casar com ela. Os filhos estavam no campo, quando chegaram, ouviram a notícia, ficaram indignados pela humilhação que a sua irmã passou. No entanto, decidiram fazer uma aliança. A gente aceita que você se case com a nossa irmã, que os homens de Siquém se casem com as mulheres da nossa família, que as mulheres ou os homens da nossa família também constituam família com as mulheres de Siquém, porém, a gente não pode fazer isso se vocês, homens de Siquém, não se circuncidarem, não fizerem a cirurgia, que é necessária para um ato de purificação e um ato religioso também, que mostre o comprometimento que vocês têm com esta aliança que não é apenas social, mas é também espiritual. E se quem diz isso é moleza, passar pela faca, por amor a ela, submeter todos os homens de Siquém por amor a Diná é moleza, e decidiu fazer isso. E fizeram. No terceiro dia, quando o prepúcio masculino dos homens de Siquém estava inflamado ao máximo, eles estavam sentindo a maior dor, eles estavam imobilizados, eles estavam sem força, sem energia, sem ânimo para qualquer tipo de atividade. Entram Simeão e Levi na cidade de Siquém, cada um com a sua espada, e provavelmente cada um tinha servos particulares, e muitos servos, entram e matam todos os homens de Siquém. Inclusive o próprio príncipe Siquém e o rei siquenita, o Amor, também foi morto por Simeão e Levi. Eles tomaram todos os bens, saquearam tudo que tinha de valor, as propriedades dos siquenitas, pegaram as suas mulheres, pegaram os seus filhos e levaram como escravos para a cidade ou para o lugar, no espaço geográfico que eles tinham ocupado. Quando Jacó viu o que tinha acontecido, ele entrou numa angústia profunda. Ele disse: nós estamos destruídos, nossa família está acabada. Porque não apenas os siquenitas, mas todos os moradores da terra de Canaã, os amorreus, todos vão se vingar da gente, pelo que vocês fizeram. Senhor de mais de 100 anos de idade, depois de ter peregrinado, de ter lutado, de ter vencido, de ter sido ludibriado, como ele havia ludibriado, ele chega numa terra que se chama Ombro, e diz: esse é o meu lugar de repouso, de tranquilidade. Ele nem imaginava que o processo de peregrinação da sua vida estava em curso. Ele pensava que ia descansar, suas provações tinham se esgotado, que a vida tinha lhe dado a oportunidade de dessa vez aposentar-se das fortes emoções. E olha o baque que ele recebe agora. Por isso que Jacó, ele
aceita a morte. Ele aceita a destruição. Ele aceita o caos. E fica parado. Aí entra o capítulo de número 34. No capítulo 34, o início do texto já vai afirmando: disse Deus a Jacó, levanta. Qual foi a palavra de Deus para Jacó? Levanta. Você se lembra de Elias? Quando Elias estava naquele processo de depressão, fugiu para o deserto, enfiou-se no monte. Quando ele chega ali, angustiado numa profundeza obscura, Deus se movimenta a princípio com alguns elementos naturais, terremoto, vento, fogo, mas em seguida vem um vento suave e uma voz suave de Deus dizendo: o que você está fazendo aqui, Elias? O que está acontecendo, garoto? Abra o coração para mim. O que você viu? O que te levou a essa caverna? Você percebe que há um cuidado diferenciado de Deus, um modo de tratamento muito particular para Elias? Jacó também está em angústia, está paralisado, está chocado. E Deus chega para ele dizendo: levanta. Ele não chega ali dizendo: bom dia, Jacó, como é que você está? Por que você está assim? O que aconteceu? Abre o seu coração. Não, Deus chega na pressão, dizendo a Jacó: levanta. Por quê? Porque a circunstância que envolvia a vida de Jacó era uma circunstância urgente. Ele estava em choque, ele estava paralisado. Ele tinha aceitado a morte, o caos, para si e para sua família, por causa de decisões tomadas por terceiros. Ele não tomou a decisão de destruir os siquemitas, foi uma decisão de outro. E isso o levou a estar paralisado. Lendo esse texto, eu me lembrei de quando estava fazendo o curso de letras, a gente estava estudando o conto de Guimarães Rosa, A Terceira Margem do Rio, que é inclusive o meu preferido, pela diversidade de conotações possíveis que existe no texto, que conta a história de um homem comum, da zona rural, ribeirinho, morava próximo ao rio, que do nada decidiu fazer uma canoa que cabia apenas ele dentro, entrou na canoa, partiu para o rio e foi viver o resto da vida dentro do rio. A terceira margem é um nome estranho porque o rio só tem duas margens. Ou você está de um lado da margem, ou você está do outro lado da margem. Não existe uma terceira margem. Terceira margem é um lugar inexistente. Mas é exatamente o nome metafórico do lugar que aquele homem escolheu para poder viver. Um lugar meio que inexistente, um mundo paralelo. E aí você pensa, o que isso tem a ver com a nossa história, com a história de Jacó? Isso tem a ver com as nossas experiências de vida, que de vez em quando nos leva a, por decisões próprias ou por decisões dos outros, querer também se colocar numa canoinha e ir para um lugar que não existe, um mundo paralelo que pertence só a nós. No conto, você não sabe dizer se a canoa e esse mundo paralelo é uma representação da morte, é uma representação da depressão, é uma representação da loucura. Mas o que de fato nos chama principal atenção no conto é que quem conta a história é o filho, um dos filhos, que, diante da decisão do pai, fica o tempo inteiro acompanhando o pai na sua loucura de viver um lugar inexistente. E ele vai contando a história e você percebe que os anos vão passando, todo mundo vai deixando o pai, todo mundo vai esquecendo daquele homem, mas a presença do pai ainda é uma presença
constante, permanente na vida dele, na cabeça dele, de modo que, obrigado, Jovinho, a gente ainda não tem aqueles apetrechos, né? Para segurar as paradas, então vou beber logo a água toda. Dá licença. Ok. Isso vai ficar por aqui. Da outra vez eu botei na bateria, mas o Edilson não gostou. É brincadeira, cadê isso? Ah, tá bem. De modo que a gente escolhe lugares, a gente busca ambientes que são mundos paralelos na nossa vida para poder fugir de determinadas situações que às vezes não são situações que nós provocamos, são situações provocadas por outras pessoas. O nosso mundo paralelo, às vezes, é aquele lugar que a gente usa para se esconder de tudo e de todos, para não resolver questões, para não ter enfrentamentos. Então, às vezes, a gente busca um lugar paralelo para coexistir. É como se você estivesse com o corpo aqui, mas a cabeça estivesse em outro lugar. Você está aqui, mas na verdade você não está presente porque alguma coisa sua ou uma decisão alheia provocou em você um choque tão grande que te paralisou. Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde ir, você não sabe que decisão tomar, você simplesmente aceita que você foi anulado pela vida. E era assim que Jacó estava, anulado pela vida. Aquele rapaz, depois, no final da história, não querendo dar spoiler, você percebe que ele viveu a vida dele inteira preso, cativo, sequestrado pela decisão do seu pai. Ele não conseguiu, talvez no fim da história, se você for ler a história, talvez no fim de tudo ele tenha conseguido se libertar da decisão do pai. Mas durante toda a história ele está preso a uma decisão alheia. Jacó está assim. Está preso à decisão de alguém. Ao rapaz da história, ou para o rapaz da história, não houve um socorro. Mas, para Jacó, houve um socorro. O rapaz da história não foi resgatado, mas Jacó foi resgatado por Deus. Ele estava sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, aceitou a possibilidade iminente da morte, até o momento que Deus chegou para ele e disse: Jacó, levanta. Se você quer escapar com vida, levanta. Se você quer a possibilidade de algo maior e melhor, levanta. Se você quer uma transformação e uma mudança de vida, levante-se. Não é possível que alguém queira uma transformação de vida, que alguém queira sobreviver e se mantenha no estado de acomodação, de aceitação da possibilidade da morte. Ouça isso. Se nós queremos mudanças, nós precisamos nos levantar. Deus disse a Jacó: levante-se. Deus disse a Jacó: suba a Betel. Levante-se, suba a Betel. Então é para Betel que ele tem que ir. Betel é subida. Uma fuga, numa descida, talvez fosse facilitado. Mas para uma subida não era tão fácil. Havia muita coisa para ser carregada. No entanto, havia também muita coisa para se deixar para trás. Por isso que no verso 2 do texto que nós lemos, Jacó, já entendendo a vontade de Deus, chama o povo e diz: olha, vamos deixar os deuses estranhos aqui. Nós estamos saindo de baixo e vamos para cima. Aquilo que pertence aos lugares de baixo não serão levados para os lugares de cima. Ouça isso.
Há coisas que são pertencentes aos lugares de baixo, ao lugar onde a iminência da morte, ao lugar do qual nós devemos fugir. Só nós queremos sair desse lugar e queremos sobreviver, nós devemos deixar nesse lugar aquilo que pertence a esse lugar, coisas que são de baixo, porque nós estamos indo para cima. E quem quer ir para cima não pode carregar peso de impedimento. Então deixa os deuses estranhos. As mulheres deixaram as argolas. E aí, igreja? Deus está dizendo para você esta noite, deixa as argolas. Mas as argolas de lá eram argolas que eram também utilizadas como instrumento de culto. Não eram simples adornos como as irmãs utilizam. Eu usei essa expressão porque tem um pessoal que às vezes, para poder castigar as irmãs, doutrinar as irmãs, dentro de um certo costume, diz, não pode, está vendo o que a Bíblia diz? As mulheres deixaram as argolas, então não pode mais usar argola. Não tem nada a ver. O que Jacó está dizendo é, qualquer objeto de culto, qualquer elemento que lembre a terra de baixo, tem que ser deixado aqui, porque nós estamos indo para a terra de cima. Para onde? Para Betel. E o que nós vamos fazer em Betel? Levantar um altar. O que Deus quer com você, Jacó? Que você se levante, que suba a Betel e vá para lá apenas para sobreviver? Apenas para guardar-se da morte? Apenas para fugir? Não. Deus quer que você vá para Betel, porque Ele tem um objetivo principal com você lá. Primeiro, Betel precisa ser o lugar para onde você vai subir, porque em Betel há muitas coisas que precisam ser terminadas. Há muitas coisas que ficaram pelo caminho. Foi a sua primeira experiência com Deus, foi em Betel. E em uma situação parecida, ele estava fugindo. Ele tinha 77 anos, estava fugindo do seu irmão Esaú. Foi para onde? Que se chamava Luz. Quando ele deitou para dormir com uma pedra servindo de travesseiro, não consigo entender um negócio desse. Ele sonhou. E no sonho, que na verdade é uma visão de Deus, ele viu uma escada na qual anjos subiam e desciam. Deus falava com ele do topo da escada. Ele fazia promessas extraordinárias. Quando ele se levantou, ele disse, Deus está aqui. E eu não sabia. O que ele fez? Levantou uma pedra, jogou óleo sobre ela e fez um juramento. Sua primeira experiência com Deus foi essa. Mas não foi uma experiência terminada. Jacó continuou sendo Jacó. Jacó continuou ludibriando, Jacó continuou mantendo um caráter que não estava de acordo com aquilo que Deus queria que ele fosse. Agora ele tinha que voltar a Betel, que é luz, mas Deus não queria mais uma coluna erigida, Deus não queria apenas um monumento. Deus não queria um retrato, Deus não queria uma foto, Deus não queria apenas votos, Deus queria o coração de Jacó. E para que o coração de Jacó fosse dado a Deus, era necessário que Jacó levantasse um altar. Por que ele deveria levantar um altar, senhoras e senhores? Porque altar é lugar de reconciliação com Deus e com o próximo. Jacó tinha se encontrado com Esaú, depois de 20 anos que tinha passado distante de uma luta na qual ele enganou o seu irmão e enganou o seu pai. Mas até esse momento, ele não tinha se encontrado com seu pai. Ele não tinha se reconciliado com Isaque, o velho pai a quem ele enganou. Apenas no verso 28 do capítulo 35 é que ele vai se encontrar com Isaque.
e vai viver com ele durante um período de tempo. Depois que ele levanta um altar, que é lugar de reconciliação. Às vezes, senhoras e senhores, a gente deixa para trás na nossa vida construções que precisam ser terminadas, que precisam ser concluídas, e a gente não conclui. No que diz respeito à nossa família, principalmente, a gente não pode deixar nada por fazer. Se diz respeito à nossa família, se diz respeito à nossa vida com Deus, a gente precisa construir até chegar o final. Nem que a construção dura tempo que for necessário, mas a gente precisa construir até concluir esta construção. Segundo, é lugar de comunhão ou primeiro ainda, é lugar de comunhão com os nossos irmãos. Você se lembra que Jesus cita a festa chamada de festa do Yom Kippur, que é uma festa do dia do perdão entre os judeus, e ele está ensinando aos seus discípulos, e ele diz o seguinte: olha, quando você for levar a sua oferta ao altar, oferta onde? Ao altar. Que oferta é essa? Não é dinheiro. É a oferta que os judeus, naquela época, praticantes da religião judaica, apresentavam a Deus, era o cordeiro. Quando você for levar o cordeiro ao altar, você se lembrar de que o teu irmão tem alguma coisa contra você, lembre-se, coisa contra você não significa que do nada o irmão simplesmente diz: eu não gosto de fulano, ou se estranhe com você, ou não queira te ver, ou deixe de falar com você, não tem nada a ver. O que tem a ver é, se ele tem algo contra você, ou seja, você constituiu contra ele algo, você pecou contra ele, você constituiu uma dívida contra ele, você machucou a ele, você magoou a ele, você fez algo que você sabe que prejudicou o seu relacionamento com ele. O que Jesus diz? Deixa a tua oferta ao altar, volte ao seu irmão, que você deve algo, reconcilie-se com ele, e depois que você se reconciliar com o seu irmão, você volta ao altar e apresente a sua oferta. Por que razão? Porque o altar é lugar de reconciliação com Deus, quando o nosso coração está reconciliado com o próximo. Se nós oferecemos a Deus, que é um ser invisível, uma oferta, mas nós estamos sacrificando também a vida do nosso próximo por causa do nosso prazer, por causa das nossas incompreensões, porque a gente é assim mesmo, porque a gente magoa, aquilo que é oferecido no altar de Deus não tem valor algum. Só vale alguma coisa no altar de Deus aquilo que for validado do lado de fora. Meu cântico de louvor aqui esta noite só vale alguma coisa para Deus se da minha boca saem palavras que abençoam a minha esposa, que abençoam os meus filhos, que abençoam os meus irmãos. Porque eu não posso amaldiçoar os outros do lado de fora, amaldiçoar meus vizinhos do lado de fora, e chegar aqui, abrir a minha boca cantando hinos de louvores a Deus, como se Deus fosse anular a minha vida do lado de fora. O culto para Deus, conforme disse Jesus, não acontece no templo, acontece na vida. Porque Deus é espírito e os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade. Não é no monte em Samaria, nem no templo em Jerusalém, é na vida. É dentro da minha casa que eu adoro a Deus. É no meu lugar de trabalho que eu adoro a Deus. Se eu sou um amaldiçoador no meu lugar de trabalho, as pessoas não gostam de mim, porque eu me acho melhor do que todo mundo, e eu vou ferindo pessoas, magoando pessoas, depois eu chego aqui e sou santo. É para esses que Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Eu até te vi em uma igreja ou outra cantando,
prestando atenção na pregação. Mas depois que você saía da igreja, você mudava a roupa, mudava a personalidade e se transformava em outra pessoa. O que eu faço aqui só tem valor pelo que eu sou do lado de fora, na vida. Deus nos chamou para ser abençoadores. Deus nos chamou para edificar altares e altares nas Betéis que existem do lado de fora. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo no capítulo 13 da carta. Que Deus escolheu um altar que está do lado de fora, onde Jesus foi sacrificado. Por isso o escritor diz: saiamos, pois, a ele para fora do arraial. Dentro do arraial está a tenda, que depois se transforma no templo, onde o altar recebe o animal que é sacrificado a Deus. Depois, em Jerusalém, está o templo, onde esse altar também recebe o animal. O que Jesus fez? Ele não foi oferecido no templo. Ele saiu para fora de Jerusalém, para fora do arraial, para oferecer o seu sacrifício a Deus do lado de fora. Por isso que o nosso principal culto é do lado de fora, onde Jesus está derramando o seu sangue até hoje, purificando os nossos pecados até hoje e abençoando vidas até hoje, como nós devemos fazer. Para encerrar, altar é lugar de entrega integral. É quase um trava-língua. Entrega integral. Por quê? O principal sacrifício do altar se chamava holocausto. Holos, hebraico queimar, e causto significa inteiro. Queimar por inteiro. Ah, sacerdote, eu vou deixar um pedacinho desta lã do lado de fora. Holocausto é queimar por inteiro. Ah, sacerdote, deixa eu tirar um pedacinho desta carne do animal. Não, é queimar por inteiro. Não é entregar parte da sua vida para Deus, parte da sua vida para Jesus. Não é entregar parte da sua vida social para Deus, parte da sua vida social para Jesus e parte da sua vida social ser um lamaçal de corrupção. Não, é entrega inteira. Deus nos chamou para nos levantar, para subir a Betel e levantar um altar, onde a gente se entregue a Deus completamente. Amém, igreja? Se você pode ficar de pé, faça isso, por favor.